Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos desencarnados que nos acompanham. O MIEP, com certeza, como qualquer proposta séria, afeta, as duas humanidades. E nós, esta tarde, gostaríamos de desenvolver, está ligado aqui o projetor, um trabalho. Foi anunciado algo sobre Bezerra de Menezes, apóstolo da caridade, mesmo porque nós teremos como convidado aquele ator Carlos Vereza, que viveu Bezerra de Menezes no filme do mesmo título. Carlos teve problemas de agenda, cancelou o compromisso conosco e a coordenação me convidou para fazer a cobertura desse tópico. Eu vou pedir licença a vocês para fazer um ajuste, um pequeno desvio. Não vou biografar Bezerra de Menezes, mesmo porque eu não tenho competência para tanto. Aqui no Nordeste nós temos uma pessoa bastante qualificada para isso, que é o professor Luciano Klein, que é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, que tem várias obras. Ele é historiador, professor de História e historiador. Conhece a família de Bezerra de Menezes, há anos faz pesquisas sobre Bezerra. Então, no Brasil, nós temos ele, Jorge Damas, e a pessoa mais capacitada para lidar com a vida de Bezerra, pelo menos o que Bezerra deixou no Rio e na região do Ceará. Então, eu não me atreveria a entrar nesse universo da biografia de Bezerra. A gente pode pontuar algumas coisas, inclusive algumas da esfera mediúnica. Por exemplo, tanto Chico Xavier, quanto Arnaldo Rocha, quanto Divaldo Pereira Franco, confirmam que Bezerra de Menezes é a reencarnação daquele irmão Corvino, do romance Ave Cristo, de Emmanuel. Não sei se vocês lembram, aquele belo romance que Emmanuel escreveu, ambientado em Lugdunum, ou Lyon, hoje é na França, mas naquela época ficava sob o domínio do Império Romano. Isso depois do ano 150 até o ano 220. Então ali nós temos uma sequência de perseguições durante o período de Caracalla, o imperador romano, e se destacou naquela região exatamente um velhinho de grande evolução, que era irmão Corvino. Depois vai ter um outro que vai assumir, o pai de Tassiano, vai assumir a personalidade de irmão Corvino, mas enfim, é o irmão Corvino velho, que reencarna depois como Bezerra de Menezes. Daí porque faz sentido esse mesmo Bezerra de Menezes que se comunica por Divaldo Pereira Franco, que abre com meus filhos, e termina do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra, que inclusive na última comunicação por Divaldo, psicofônica, fez uma advertência muito grave ao movimento espírita, fazendo uma denúncia, dizendo que o materialismo já está infiltrado até mesmo dentro do movimento espírita. Então vocês podem ouvir isso no YouTube, tem essa comunicação psicofônica de Bezerra por Divaldo, ele nos chamando a atenção para esse perigo muito sutil, que também está infiltrado no movimento espírita. E é a reencarnação que se tem notícia concreta. Jorge Damas, que é um outro biógrafo de Bezerra de Menezes, tem uma tese, mas somente Jorge Damas pensa assim, que ele diz que Bezerra é a reencarnação de Zaqueu. Mas o próprio Luciano Klein, que é um grande estudioso, como dizíamos, de Bezerra, não concorda, não confirma. Enfim, é uma tese de Damas. Ele lá tem seus argumentos. As pessoas podem adquirir essa tese. Um livro chamado Bezerra, o 13º Apóstolo. Então, mas é uma tese muito pessoal. Nos interessa hoje recuperar essa obra de Bezerra de Menezes até pelo contexto. Nesse livro, com a capa antiga, a capa da primeira edição, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, e ali nós temos como grande protagonista o espírito que capitaneia as histórias, as narrativas, que é exatamente o Dr. Bezerra de Menezes. Nós gostaríamos de chamar a atenção, porque Dr. Bezerra de Menezes, ele se estabelece, ele se consagra como um espírito que
dizíamos agora há pouco, dá o tom da caridade ao espiritismo brasileiro. Deve ser considerado o Kardec brasileiro, né? E ele faz um movimento oposto ao que os religiosos estão fazendo hoje. Bezerra, médico humanitário, ele se torna político honesto, rompe com a política, faz-se espírita, e quando político ele era municipalista, né? E termina o dia praticamente numa situação miserável, deixando a família numa situação também até muito difícil. É esse homem que não somente dedicou-se à medicina, mas à medicina popular e ao povo, e é um espírito venerado, né? É um espírito venerado nos dois planos. É um espírito que, quando ele vai aparecendo nos romances, nos livros, nas narrativas de Filomeno de Miranda ou de outros, se percebe claramente que os próprios espíritos têm uma postura de reverência. É o Dr. Bezerra, é o apóstolo do Cristo no Brasil. Então é um espírito de alta magnitude, muitas vezes evocado na prece de pessoas que sequer são espíritas. As pessoas pedem para o Dr. Bezerra de Menezes, né, a intercessão dele. Então ele tem essa marca. Gostaria de chamar a atenção que, por duas coisas: Bezerra, em diversos livros, sobretudo os de Filomeno de Miranda e os psicografados por Ivone Pereira, os de Filomeno por Divaldo, ele aparece fazendo uma assistência tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Mas a gente vai exatamente hoje focar na questão do carnaval. Como a gente está trabalhando com um texto de Filomeno de Miranda, eu vou fazer um desdobramento considerando a evolução que se deu na mídia brasileira para a questão do carnaval. Então, o carnaval... Desculpe, eu acho que... Opa. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. O carnaval, ele se apresenta... O carnaval brasileiro se apresenta muito bem descrito na perspectiva espiritual, em pelo menos duas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Essa que vamos trabalhar hoje, Nas Fronteiras da Loucura, e uma mais recente, que é Entre os Dois Mundos. Nas Fronteiras da Loucura, ela foi psicografada nos anos 70 e descreve o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E Entre os Dois Mundos é o nosso carnaval. Esse Entre os Dois Mundos, o espírito diz expressamente, foi o festival de verão que se deu em João Pessoa, e os espíritos fazem um bivac, um acampamento em Cabo Branco. Eles dizem lá na parte mais oriental das Américas. Qualquer menino que já tirou em geografia sabe que é Cabo Branco, né? É isso? Então, lá se mostra claramente que existe essa perspectiva do carnaval histórico, carnaval de fevereiro, e o carnaval chamado carnaval fora de época, os festivais de verão, que ainda hoje persistem em acontecer. Nesse Entre os Dois Mundos, o espírito Filomeno de Miranda, embora não esteja aqui atuando com Bezerra de Menezes, ele é muito duro, faz críticas expressas aos políticos, aos gestores públicos que lançam mão de verba para financiar carnaval fora de época. Então, às vezes o pessoal diz, os espíritos são os alienados, os espíritas são os alienados. É ignorância da obra mediúnica, porque o espírito aqui, tanto nessa obra, Entre os Dois Mundos, como Trilhas da Libertação, há críticas expressas aos gestores públicos, aos maus gestores, que colocam na sua plataforma cultural o financiamento de carnaval fora de época, né? E também aí nós temos claramente mostrando o drama de um político corrupto e do seu filho viciado em drogas. Então aí mostra os desdobramentos espirituais, né, na intimidade de uma família de um político, né? Então, com detalhe que, como eu disse, esse Entre os Dois Mundos, ele está ambientado em João Pessoa, no Festival de Verão. Então vocês vão sentir uma certa intimidade com as descrições postas lá. Mas nós não vamos focar Entre os Dois Mundos na tarde de hoje, mesmo porque estamos propostos a trabalhar Bezerra no Carnaval e Nas Fronteiras da Loucura. Mas, como dizíamos, o trabalho do Dr. Bezerra não é somente no período de Carnaval. Nesse livro, Dramas da Obsessão, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu várias obras por Ivone Pereira, a Tragédia de Santa Maria,
e outros, escreve esses Dramas da Obsessão, que são 2 histórias. Na primeira história, ele conta uma situação interessante, que toda uma família está se suicidando. Se suicida a mãe, depois se suicida o pai, e depois, a sequência, os filhos vão se suicidando. E isso chama a atenção de Ivone Pereira, e ela leva o caso para o Centro Espírita lá de Lavras, em Minas Gerais. E ela percebe claramente que está havendo uma trama obsessiva, de algum modo, induzindo aquela família inteira a se suicidar. Aqui na Paraíba a gente fala ainda se suicidar, porque em Minas se suicida. Suicida quem? Já é um homicídio, Alguém suicidar o outro, porque eles não colocam reflexivo, Então, já não sei se a pessoa se suicida, mas comete um homicídio em relação a um gramaticídio, digamos assim, Então, mas a ideia é a seguinte: por trás nós temos a figura de Leonel, nessa primeira história, que é um judeu de Portugal, e seus filhos desencarnados, que foram mortos pela Santa Inquisição. Esses padres da Santa Inquisição reencarnaram numa mesma família no Brasil. Então esse grupo, essa família desencarnada de judeus que foi trucidada, foi violentada pelos padres, está obsidiando essa família de padres reencarnados e induzindo a família inteira ao suicídio. E a coisa só não leva ao desencarne de toda a família, porque há a intervenção, a trama obsessiva, ela é desmontada, porque o Dr. Bezerra começa a conversar com o Leonel, que é esse judeu desencarnado que está induzindo a família ao suicídio. É interessante porque os espíritos são delicados, porém, na hora da brutalidade, sabem chamar a turma da força, Porque o Dr. Bezerra vai falar com esse Leonel. E esse Leonel diz: eu não vou deixar aquela família, eu vou perturbá-la, vou levá-los todos à morte. É muito grosseiro esse Leonel. Aí o Dr. Bezerra não perde a educação. Ele recua, aí manda o assistente dele, que é Roberto. Roberto vai lá com uma certa polidez, com uma certa diplomacia. E Leonel também não cede. Aí Roberto chama Tupã, que é um índio grosseiro, vai lá com tacape e tudo e traz Roberto na marra para a reunião mediúnica. Então, o mundo espiritual também tem sua truculência quando é necessária. Então, não é isso? Mas o que nos interessa nesse texto, Dramas da Obsessão, exatamente a segunda história. A segunda história é o caso de uma senhora cuja vizinha está com sangramento, está com a hemorragia e caminha para a desencarnação, caminha para o óbito. Então, é uma senhora que é devota de Santo Antônio. Então, católica, quando ela vê que a moça lá, vizinha, no seu primeiro filho, caminha para a desencarnação, o médico já não consegue mais nada, aquela coisa toda, então ela se ajoelha como católica, muito devota, e ora para o seu santo de devoção, que é Santo Antônio. E Dr. Bezerra de Menezes vai descrever uma cena muito bonita, que diz da casa daquela mulher, lá no Rio de Janeiro, até as esferas onde mora Santo Antônio de Pádua, se estabelece um laço, um elo de luz. E Santo Antônio chama Leon Denis para interferir no caso, está conversando com o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra assume esse caso até como médico. Então essa moça, ela caminha de fato para o óbito, o Dr. Bezerra desce ao Rio de Janeiro, e chegando lá, ele promove por passes magnéticos como espírito, altera aquela cena do parto impossível. De fato, a criança é natimorta, mas a mãe escapa. Graças a essa prece fervorosa, à intercessão dessa vizinha. Então é uma história muito bonita, e a gente percebe ali como o Dr. Bezerra, ele é um espírita, mas ele é um homem de caridade. Ele diz assim: não, eu só atendo espírita. É uma prece católica, não é comigo, Fala lá, mas não, veja que ele tem essa abertura, é um espírito que está a serviço do Cristo. Então, só para termos uma ideia de como ele atua, são vários romances demonstrando histórias muito bonitas da ação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós vamos avançar para esse texto, Nas Fronteiras da Loucura, que começa descrevendo o carnaval dos anos 70 no Rio de Janeiro. Ora, o carnaval, logo no primeiro capítulo, se mostra lá que os espíritos estabelecem, numa das praças principais do Rio de Janeiro, um posto de socorro, um posto de coleta de preces, e o Dr. Bezerra está orquestrando, ele está, enfim, organizando tudo aquilo. E
nesse posto de preces, há uma espécie de coletor. Aquelas preces mais rasteiras, mais interesseiras, que não são atendidas, há outras intermediárias, e aquelas preces mais fervorosas, preces mais autênticas, com maior merecimento. E uma dessas preces o coletor recolhe e percebe que ela é dirigida expressamente ao Dr. Bezerra de Menezes. Como ele está ali no posto, o Espírito entrega para ele, tem uma senhora apelando para o senhor. Então o Dr. Bezerra vai com Filomeno de Miranda até a casa dessa senhora, lá no Rio de Janeiro. Ele vai descrevendo, logo no começo do capítulo, Filomeno vai descrevendo a dinâmica do carnaval numa capital brasileira. A gente vê só, as escolas de samba, os desfiles, aquela coisa toda, mas a descrição dos espíritos não bate, com o que está visto na Rede Globo e outros canais. Não é bem aquilo que a gente vê, as fantasias são outras. E é exatamente isso, quer dizer, ele chega lá na casa da senhora e percebe uma senhora lá de joelhos, devota, católica que era, pedindo pela filha, Julinda. É o primeiro caso posto no livro. Ele mostra que essa mulher tem tal contrição que o vizinho dela está acompanhando o carnaval pela televisão, pelo televisor. E o som está tão alto que chega na casa da dita cuja. Mas ela está tão focada na prece que o Dr. Bezerra disse que a casa do vizinho é uma perturbação, mas a casa daquela senhora que está em prece é um paraíso espiritual. Tudo em harmonia. Então, e é que no tempo de Dr. Bezerra de Menezes, nos anos 70, não tinha o tal do paredão. Não sei se hoje, a vizinha, com o tal do paredão e essas músicas de sofrência, Dr. Bezerra chegaria lá. Eu digo brincando, mas enfim, O que sugere que o paredão deve ter sido inspirado do umbral para baixo, porque as coisas não são muito do além. Mas enfim, Julinda, ela é uma moça, a mãe está pedindo lá com todo o fervor a ela, o fervor a Bezerra, e tem um momento que ela conhece a biografia, mesmo católica, ela conhece a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, e ela impõe uma inflexão na voz e diz alguma coisa que toca ainda mais o apóstolo do Cristo, que diz assim: Dr. Bezerra, o senhor que foi pai aqui na terra sabe o valor do meu pedido, interceda, faça algo por minha filha. Aí ele se toca, ele lembra de fato que ele foi pai de vários filhos. E nós sabemos que Bezerra ficou viúvo, casou-se depois com a própria cunhada, aquela coisa toda, teve vários filhos. E o que acontece é que Dr. Bezerra imediatamente sai da casa daquela senhora e vai para um dos manicômios do Rio de Janeiro. Naquele tempo nós não tínhamos a lei antimanicomunal, isso, as pessoas que tinham problemas ou surtos psiquiátricos, elas eram internadas, como alguns casos mais graves também ainda o são. Então, Julinda está lá. Ela é uma moça, era casada na atual existência, mas ela teve um surto porque ela sofre de uma psicose maníaco-depressiva, o que hoje nós chamamos bipolaridade. E nesse surto ela tem aquele pico de euforia extrema e depois fica completamente emurchecida, sem ação, completamente alterada. E ela está recolhida lá no manicômio, e o Dr. Bezerra vai entrando no manicômio e descrevendo, Filomeno vai descrevendo também, a dinâmica do manicômio, como inclusive ali havia espíritos contratados para perturbar os doentes mentais. Então espíritos perversos, vingativos, vingadores, e estavam ali, enfim, explorando casos e casos. Normalmente o psiquismo de manicômio não é tão agradável, a gente percebe aquela coisa pesada, porque normalmente aquilo que Filomeno de Miranda vai dizer logo no prefácio desse livro, a fronteira entre a loucura e a obsessão é muito tênue, é uma cortina que você, quando menos espera, já mudou, já não é só um problema psiquiátrico, já é também obsessivo e vice-versa. Então, normalmente as pessoas que sofrem desconforto psiquiátrico são muito endividadas e elas operam também nessa faixa da obsessão, da influência espiritual negativa. Então, está lá o caso de Julinda, é nessa dinâmica. Ela tem um quadro grave, embora ela tenha tido assim, uma vida na atual existência, uma vida bem forrada, digamos assim, porque ela, numa vida passada, ela foi uma pessoa muito sensual. Ela abusou da sexualidade.
e cometeu aborto. E rejeitou filhos. Naquela época, ela achava que filhos deformava, né, a beleza do corpo, e então ela, por princípio, não teve filhos. Casou-se nessa vida e ela já casou-se nessa existência, e ela veio com uma complicação, porque o espírito a quem ela devia, Ricardo, estava ali nos calcanhares. Mas o mundo espiritual criou um pacote muito generoso para ela acertar as contas. Primeiro, ela reencarnou num lar equilibrado. Os pais, né? A projeção vai voltar? Vamos ver. A própria mãe dela, acho que é o projetor, não? A própria mãe dela é uma mulher, lá se diz claramente, é uma mulher bastante evoluída. O pai também é um espírito muito elevado, muito serviço no bem, embora ele venha com o compromisso de, antes dos 40 anos, desencarnar. Então a filha passaria por uma espécie de orfandade. Mas ela já seria uma adolescente, enfim, mais do que isso, uma jovem adulta. Então o que acontece? Ela tem esse ambiente familiar que favorece uma estruturação de uma boa personalidade, ela se casa na atual existência, e no momento oportuno o mundo espiritual faz um movimento para que ela possa receber de volta aquele espírito com o qual ela tem uma encrenca grave, que é exatamente Ricardo. Ao que acontece, ela tem uma repulsa e comete um aborto. Aí ela reabre uma ferida, né, porque ela já era encrencada nesse departamento. Então, esse gancho por excelência das obsessões, que é a culpa. É nessa situação de culpa que Ricardo se associa aos justiceiros que estão lá no manicômio e vão levá-la a um estado de prostração profunda. Isso acontece, toda essa dinâmica, esse surto acontece exatamente no contexto do carnaval. Porque no contexto do carnaval, esse trânsito dos espíritos infelizes é bastante facilitado. Nas obras de Filomeno, ele chega a descrever que é uma verdadeira invasão organizada aqui na Terra. Um fenômeno muito simples que a gente vai entender. Por exemplo, no outro livro que nós falávamos, Entre os Dois Mundos, esses espíritos vêm à Terra, normalmente são espíritos ligados à sensualidade, então eles se associam aos encarnados, gozam tudo que deve gozar durante o carnaval, mas eles querem ficar por aqui. Aí por isso que tem aquelas festinhas recordando o carnaval, recordando a recordação do carnaval, entendeu? E também tem essa história, pode perceber que durante o período de carnaval abre-se muitos bares, e alguns bares permanecem abertos no restante do ano. Essa população ela não quer deixar, né, esses ganchos aqui na Terra, os copos vivos, né? Então, há toda uma alteração do quadro, por exemplo, basta ver o volume de ocorrências policiais, né, os crimes que acontecem. Então, tudo isso cria um clima, um psiquismo favorável a uma alteração da dinâmica dos dois mundos, daí porque no manicômio isso também é muito sentido. Por isso o caso Julinda está lá posto. Então essa crise se dá exatamente no carnaval. Então o Dr. Bezerra vai acompanhando, essa moça está completamente sob o domínio dessas entidades, mas ao se aproximar do Dr. Bezerra, ele vai lá, aplica passes nela, ela se acalma e as entidades perdem a conexão com a sua mente, ela tem um refrigério, uma tranquilidade e volta a dormir, né? E depois na história ele vai retomar isso. Mas veja que, como tudo aconteceu, não foi a própria moça que pediu a doutor Bezerra, foi uma oração intercessória, foi a mãe dessa moça, que, católica que era, pediu a doutor Bezerra, e naquele dia de carnaval, o coletor de preces pôde captar pela qualidade da prece dessa senhora. Eu e a Elizabeth, nós escrevemos esse livrinho que a Raíssa mostrou, Letras de Amor e Luz, e a Elizabeth até produziu um capítulo sobre a prece, né? E há também uma palestra dela sobre a prece, exatamente mostrando essa caracterização da prece de qualidade, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu faço tanta oração, mas eu tenho a impressão que a minha oração não ultrapassa o teto lá de casa. Eu vou mudar, né, aquela laje, colocar um gesso para ver se melhora, porque parece que não passa, tem um troço lá que filtra a minha prece, né? Porque as preces estão descritas nos livros, atravessam as paredes, os edifícios, mas lá em casa não passa, né? Eu vou terminar só no telhado, né? Mas não é isso.
é exatamente o merecimento do pai dela desencarnado, da mãe, né? A pureza da intenção, tudo isso concorre para que a oração intercessória ela se realize e atinja os resultados merecidos, né? Então, avançando no texto, aqui no capítulo 6, começa um pouco da descrição do panorama, numa perspectiva da população desencarnada e como ela se mistura com a população encarnada num carnaval do Rio de Janeiro. Alguém gostaria de ler? Acho que o microfone pode ajudar. Quer? A cidade regurgitante era um pandemônio. A multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos, dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, fericamente iluminadas, mas cujas luzes não vencia a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que as milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam na noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. A gente percebe aí que a Light não resolveu o problema, né? Quer dizer, o prefeito do Rio de Janeiro deve ter iluminado a cidade inteira, mas o Dr. Bezerra vai dizer que essas luzes não atravessavam a psicosfera carregada dessas vibrações de baixo teor, né? Normalmente acontece nas grandes festas populares, os prefeitos dão uma caprichada nas ruas, né, nos espaços da festa, tudo fica muito iluminado. Mas na perspectiva espiritual, essas luzes não valem nada, porque, né, é aquela sombra densificada por força da população desencarnada, né? Então, a palavra que ele usa é pandemônio, né? Multidão de desencarnados. Uma coisa é um espírito, outra coisa é ver milhares de espíritos de uma só vez para ocupar um espaço urbano e se associar aos encarnados, né? Por uma questão muito simples, Allan Kardec vai colocar lá no Céu e Inferno o processo do passamento. Ora, nós aprendemos que o perispírito é o nosso corpo intermediário, o nosso corpo energético, não é isso? E lá Allan Kardec vai dizer que, a rigor, o processo de desencarnação promove um descolamento do perispírito, das células do perispírito, das células do corpo físico. Só que nós sabemos hoje que o perispírito, ele é feito por camadas. Aquele modelo de Hernando Guimarães Andrade e que mais recentemente Dias da Cruz, por Andrei Moreira, confirma, né, que é por camadas. Então, há uma camada mais sutil do perispírito que conecta-se com o espírito, que é zero matéria, e as camadas vão ficando mais densas, mais pesadas, de forma que as últimas camadas do perispírito que se ficam vinculadas ao corpo são quase corporais. Por isso que um espírito, normalmente, num processo de cremação do cadáver, com menos de 72 horas, como recomenda Emmanuel, e sendo um espírito sensualista, ele pode sentir um desconforto muito grande. Por isso que os espíritos suicidas, via de regra, sentem a decomposição cadavérica, porque essa desconexão não foi feita plenamente. Mas isso justifica também porque tantos espíritos continuam viciados em álcool, em droga, em outras drogas e outras práticas, né, que provoquem alguma sensação de prazer. Porque essas ramificações nervosas, o espírito fica dependente dessas camadas últimas. Como ele perdeu o corpo físico, ele vai ter que se associar a outras pessoas que ainda têm esse corpo físico, para que aquelas sensações sejam transmitidas. Quem leu o livro Sexo e Destino, de André Luiz, lá vê o caso de Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira, ele está no apartamento dele, é um apartamento luxuoso, e ele tem um bar em casa. Aquele bar que o pessoal tem uísque, né, aquelas bebidas, o vinho. Aí ele senta na sua poltrona, confortavelmente, e tem dois espíritos alcoólatras. Aí um deles diz assim, agora é minha vez. Aí conecta a Cláudio Nogueira.
Então Cláudio Nogueira tem um impulso e vai tomar uma dose de uísque. Quando ele vai tomando aquele uísque, e o uísque vai descendo garganta abaixo, pelo tubo digestivo, o espírito sente as mesmas sensações de Cláudio. Aí ele fica colado. Então quando Cláudio termina de beber lá o seu uísque, o espírito desconecta. Aí diz para o outro, agora é tua vez. Aí o outro se conecta, ele tem vontade de tomar mais uma dose. Então as coisas se explicam, daí porque se vende tanta cerveja no carnaval, tanta bebida A, B, C, D, E, não é isso? Redonda, quadrada, triangular, diagonal, todas são vendidas, né? Porque a população desencarnada continua bebendo através da população encarnada. E outras coisas mais. Então é muito simples essa lógica, né? Então o alcoolismo não é só um problema de encarnados. E daí porque é tão difícil uma pessoa romper com o alcoolismo? Porque às vezes ela quer romper, ou uma toxicomania, mas normalmente tem um grupo de espíritos associados que estão agrupados. Então, ela quer romper, mas o grupo... É muito comum, meninos viciados em maconha quer romper, mas o parceiro dele desencarnado, ou os parceiros não querem. Então tem as recaídas, tem os impulsos, aquela coisa toda. Por isso que um tratamento estritamente médico, muitas vezes é insuficiente, é preciso ter um amparo espiritual para provocar esse rompimento. O rapaz, a moça, precisa dar um plus em sua vida, desconectar-se daqueles acompanhantes, porque, do contrário, ele vai ter essas recidivas. Então, essa população, esse é um pouco do quadro, eu fiz aqui só um recorte. Na sequência, o texto vai ficando denso e vai mostrando como, de fato, essa população, ela se mistura, ela cola, digamos assim, na população de encarnados, e que as providências vão sendo tomadas, dentro do possível, pelo mundo espiritual. Né? É como aquela história, às vezes você tem um volume de criminosos muito grandes e uma tropa da polícia pequena. Então, por mais que a polícia se esforce, a demanda é muito maior e não dá conta de todas as ocorrências. Né? Então, o Dr. Bezerra está lá capitaneando o que é possível, né? Lá em pleno Rio de Janeiro. Mas a descrição que Filomeno faz é uma coisa assustadora. Então... Aí tem algumas pessoas dizendo, não, mas eu estou fora dessa lei porque eu só brinco carnaval em Salvador e em Olinda, então esse livro só vale para Rio de Janeiro. Né? Aí tem esses brincalhões, como se os espíritos não fossem para essas outras cidades. Aqui um pouco mais, alguém lê? Quem gostaria de ler? Cadê o outro? Vamos lá. Os grupos mascarados eram acolitados por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos, que se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis, inconcebíveis do ponto de vista terreno. Isso. Que é aquele pacote, né, ele é mais ligado à sensualidade. Então você tinha aqui, no caso do Rio de Janeiro, sempre ainda essa prática social das máscaras. Esse ano a fantasia por excelência é a do unicórnio, né, e do glitter, né? Está todo mundo usando, quem vai carnaval. E imagina o que é que os espíritos estão usando, né? Estão usando o unicórnio também lá, né? Mas, né? Então tem essa, ou seja, veja que ele coloca acolitados, quer dizer, acompanhados, né? As pessoas estavam brincando no carnaval com sua máscara, elas estavam normalmente acompanhadas por frenéticas massas de seres espirituais voluptuosos, loucos por prazer. A volúpia, né? A expressão. O espírito, ele é muito exato no uso das palavras. E aí, confirmando isso, se entregavam a desmandos e orgias lamentáveis. Isso mostra a classe desse espírito. Filomeno de Miranda é um espírito educado, um espírito fino. Ele viu muita coisa feia, mas ele usa uma linguagem que sugere, mas não mostra. Entendeu? É diferente de alguns médiuns que começam a ter descrições minuciosas do umbral, de não sei o que, aquelas coisas assustadoras. São espíritos terroristas e médiuns terroristas. Porque Chico Xavier viu muita coisa feia e, com a máxima suavidade, descreveu para a gente, né, muito do que ele viu. Né? Isso tem a ver com a história do teatro. Né? O teatro grego, por exemplo, você não tem as expressões expressas, né, manifestas no palco, na cena. Por exemplo, existe um suicídio na tragédia Édipo Rei. A rainha Jocasta, ela se enforca, mas não apresenta essa cena no palco. Né? O coro, né, o corifeu chega lá e diz assim: a rainha Jocasta acaba de se matar. Pronto. Ninguém vê ela se matando.
Aí o que acontece? Se você vê o teatro de Roma, mostra as tripas no palco. Aí tem algumas casas espíritas, vamos fazer uma peça, vamos fazer uma peça. É uma peça que o protagonista é o obsessor. O coitado do anjo de luz, lá do espírito luminoso, é um pobre coitado, um papel menor, ele mal aparece no final, depois que a desgraceira que a pessoa ficou completamente perturbada com a cena. Aí eu estou fazendo teatro na casa espírita, mas está dando ênfase a quem? É um teatro grego ou um teatro romano? Então veja a ideia dos espíritos, quer dizer, os espíritos nobres, eles não ficam com essa fofoca, com essa minúcia, eles são discretos, eles sabem dosar as palavras. É claro que eles não escondem a verdade, mas também eles não a tornam contundente porque não necessitam. Porque isso assustaria todos nós. Aí eu acabei de ler um livro de Filomeno de Miranda, hoje eu não durmo, pronto, adiantou. Isso é terrorismo, isso não é mediunidade, Então, digo isso porque tem um determinado médium, vocês sabem, lá de Minas Gerais, que vende muito pelo Brasil. As próprias capas são assustadoras, A própria capa já parece um cartaz de filme de terror, de muito assustadora. E as pessoas compram e ficam viciadas. Agora eu quero mais detalhes sobre... É uma espécie de Nelson Rubens do umbral, Assim, aqueles detalhes, aumenta, inventa, tudo que você tem direito, E tem detalhe que você... Não, mas eu quero saber a deformação em detalhes daquele espírito. Aí começa a descrever a alimentação desses espíritos e a pessoa daqui a pouco fica especialista em umbral. Como é que a pessoa vai ter a mente limpa, para pensar coisas elevadas? Então vamos em frente aqui. Aqui mais um pouco. Alguém lê? Os magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, tentando prejudicá-los com as indicações nefastas que se permitiam transmitir. Outros, compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções, buscavam as vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Isso, há muitas obsessões que começam durante essas festas populares, essas festas de carnaval. Fica evidente isso aí, Algumas obras de Filomeno de Miranda, de André Luiz, eles mostram como os espíritos, por uma necessidade de missão, precisam fazer incursão em ambientes muito pesados, que estão sob o domínio de entidades trevosas. Eles têm uns cuidados, tem todo um conjunto de cautela para evitar a exposição. É como se você fosse entrar numa zona de tiro, uma zona de guerra, de perigo, Então, vai ter que usar um equipamento compatível, A doutrina espírita não é fanática, não vai dizer que tudo que é do carnaval é terrível. Tem expressões populares muito puras da música, da arte, que são muito bonitas, mas essa exploração, de forma dos gestores públicos, como acontece, e na perspectiva de dar vazão àquilo que é recalcado, do que a humanidade tem pior, e que cria essa dinâmica que Bezerra descreve muito bem, São grupos de espíritos, os magotes, e esses espíritos atacando os encarnados nem percebem, tá vendo? Prejudicá-los com induções nefastas. Não é? O espírito não vai se materializar e vai lhe propor alguma coisa. É um processo sutil, Outros compostos de verdugos que não disfarçavam as intenções. Quer dizer, esse caso é mais expresso. Às vezes o indivíduo vai lá e o inimigo está esperando uma ocasião, e essa ocasião, o psiquismo do carnaval pode favorecer. Eu lembro que Raul Teixeira, não sei se Marco Lima estava presente, certa vez narrou para nós uma experiência que ele teve lá em Niterói, no Rio de Janeiro. O rapaz tinha uma encrenca séria com um determinado espírito, e o espírito sempre tentava alcançá-lo, provocar umas armadilhas, mas quase conseguia, mas não conseguia. E um dia, e o rapaz tinha muita sensibilidade mediúnica, e por isso tinha essa possibilidade de uma incursão na obsessão. E um dia esse rapaz terminou indo a um motel, e o psiquismo do motel favoreceu totalmente o inimigo. Ele foi lá, e o rapaz entrou em transe no motel, quebrou tudo. Aí o pessoal desesperado chamava a polícia, nada controlava o rapaz. Aí a mãe lembrou, isso é coisa de espírito, chama o professor Raul. Aí lá vai Raul, entrando no motel, imagina a cena,
Vou te filmar. Se fosse hoje, no outro dia estava nas redes sociais. Médio Raul Teixeira entra com outros homens lá no motel tal, né? Raul entrou lá constrangido. Na hora que ele entrou no quarto, ele viu o espírito esgoelando o rapaz e provocando aqueles movimentos todos. E ele, com o Camilo e a equipe espiritual, começou a tratar do caso ali e acalmar. A polícia não entendeu até hoje. Mas foi o espírito que disse assim: eu estava esperando a ocasião e encontrei aqui a energia adequada que usinada me levou a essa conexão. Então, só para ter uma ideia do que acontece no carnaval. Então, o psiquismo, né? Então, essa coisa. Aqui tem o caso Hermance. Como o Dr. Bezerra vai descrevendo, eles vão acompanhando casos e casos. O caso Hermance é uma moça que vai com uma certa inocência brincar o carnaval e ela termina sendo envolvida lá por um aliciador, por uma pessoa que era um agenciador de programas sexuais. Então leva essa moça para um determinado ambiente e quando ela percebe que foi enganada, né, aquele um pseudo namoro e não sei o quê, ela estava ali praticamente aprisionada, ela sofre um choque e tem uma parada cardíaca. Aí o Dr. Bezerra chega com a mãe dela e vai descrevendo lá tudo o que acontece, né? E mostrando inclusive lendamente dos criminosos, né, que os aliciadores, que não tinham o que fazer com aquela moça, iam colocar o cadáver dela no matagal ali próximo. Então, era um caso, uma pessoa que foi para o carnaval brincar com uma certa inocência, apareceu alguém lá muito interessante, mas na verdade ele era um aliciador. Ela possivelmente foi dopada, quando despertou já estava num ambiente de sexo pago, e ela teve uma parada cardíaca, e aí o mundo espiritual vai descrevendo as consequências, né? Aí ele começa a trabalhar o problema das drogas, que no carnaval fica praticamente fora de controle, basta ver o volume de apreensão pela Polícia Federal, pela polícia de um modo geral. Quando a Polícia Federal apreende uma quantidade de drogas, multiplica por 10. Então, se aumentou tanto, então tem 10 circulando com uma certa... né? A polícia nunca consegue apreender a totalidade de toda a droga. E aqui tem um detalhe interessante, nos capítulos 10, 11 e 13, que é a descrição de 5 rapazes que estão brincando o carnaval, bebem todas, a redonda, a quadrada e a triangular, etc., não é isso? E tomam de um carro. Eles estão ali totalmente induzidos por entidades agrupadas naquela dinâmica do baile, daquela coisa, e essas entidades fazem eles beberem. O próprio rapaz, o menino que está lá ao volante, está bêbado. Então ele se desgoverna e esse carro cai numa região pantanosa do Rio de Janeiro, né, naquelas pontes, e eles morrem afogados na lama. A descrição, assim mesmo amortecida por Filomeno, é uma coisa dolorosa. A situação só não é pior porque a vozinha de um deles era um espírito muito iluminado e se empenha para poder tirá-los daquela situação. Todos os 5 são tirados daquele ambiente da cena. Mas como cada um tem um nível de evolução diferenciado, todos estão vendo uma espécie de pesadelo, com maior ou menor intensidade. Mas interessante é que Filomeno vai descrevendo, e o Dr. Bezerra vai dando assistência a todos, que o impacto da desencarnação abrupta é totalmente diferente de um para outro. São 5 rapazes, estão no mesmo carro, mas o nível de evolução faz toda a diferença, né? Todos 5 alcoolizados. Então, avançando, aqui nós temos o drama de Noemi. Como eu disse, são várias histórias. O Dr. Bezerra vai pegando casos e casos, né? Vai acompanhando os casos. O drama de Noemi é o seguinte: Noemi tem um inimigo ferrenho. E ele encontra na dinâmica do carnaval, no psiquismo do carnaval do Rio, clima favorável para montar uma cena constrangedora e levar Noemi a um desfecho infeliz. Noemi é casada com uma certa pessoa e ela tem um impulso, ela percebe qualquer coisa estranha entre ela, o esposo e a mãe dela. Moram todos na mesma casa. Então o inimigo monta um plano. Ele faz Noemi
sentiu o impulso de sair de casa para comprar qualquer coisa. Aí Noemi sai de casa. Na sequência, quando Noemi sai de casa, o que é que ele faz? Ele começa a ativar o sensualismo da mãe de Noemi e do esposo dela. Pensa numa situação complicada, num triângulo atrapalhado, né? Esse não é isósceles, não é equilátero, não é nenhum da trigonometria. Esse é atrapalhado mesmo. Não tem ângulo, né? Então, o que é que ele faz? Ele faz dois movimentos. Ele é um arquiteto. Ele faz Noemi sair para comprar alguma coisa e, ao mesmo tempo, ele acicata, ele estimula, ele ativa o sensualismo da mãe dela, que era desequilibrada, e do esposo dela, que não era muito bom também de juízo. Aí, o que acontece? Ele volta, ativa Noemi novamente, faz ela voltar para casa para um flagrante. E é o que acontece. Quando Noemi volta para casa, abre a porta e encontra lá no sofá a mãe e o esposo. Pensa numa cena complicada. Ela tem um impulso perturbador, ele continua colado a Noemi e diz assim, está vendo? Ele não presta, e aquela coisa toda. Então ela fica tão chocada e ele acompanha e diz, só tem uma forma de você resolver esse problema, se mate, se mate, se mate, se mate. E quer induzir Noemi ao suicídio. Ela vai para o banheiro e corta os pulsos. E ele acompanhando, ele colado nela. Aí a mãe percebe o atrapalho, leva para o hospital Souza Aguiar. É o Souza Aguiar no Rio? Souza Aguiar, não é isso? Bezerra dá até o nome do hospital lá. Né? Vai para o Souza Aguiar. E o espírito colado, porque o espírito assim, eu só sossego quando eu provocar completamente a desencarnação dela. Ela está ainda com a possibilidade de resistir, né? Uma hemorragia intensa, aquela coisa toda. E aí vai. E o doutor Bezerra atrás. Quando o doutor Bezerra chega no hospital Souza Aguiar, o espírito está ao lado dela, né? Aí o doutor Bezerra disse, olha, em nome de Deus eu quero que você solte esta moça. Você não tem esse direito de prendê-la assim. Não, ela é presa minha, eu quero provocar a morte dela. Aí o doutor Bezerra entra em prece e o espírito lá resistindo. Aí tem um momento que ele diz com mais ênfase, eu peço, eu exijo que você deixe essa moça, solta esta moça. Se você soltar essa moça, você vai perceber o que vai lhe acontecer. O espírito recebe um choque da autoridade do Dr. Bezerra e ao mesmo tempo faz um movimento reflexivo. Aí ele solta. Noemi já está quase fora do corpo, o médico está tentando ressuscitá-la e não consegue porque o espírito está participando do processo para provocar o rompimento completo. Quando o espírito solta Noemi, imediatamente ela se encaixa no corpo e os médicos conseguem êxito, né, naquele procedimento. Aí no mundo material os médicos estão comemorando lá que conseguem reverter o quadro. Aí o Dr. Bezerra diz assim, como você soltou a moça, agora, como eu lhe prometi, algo para você. E imediatamente vem uma criancinha de 8, 9 anos, uma menininha, e grita, papai, papai, e abraça aos pés dele, as pernas, e ambos começam a chorar de uma forma muito doce. Aí o Dr. Bezerra começa a mostrar que aquele obsessor, na verdade, não era uma pessoa má. Ele tinha uma mágoa profunda porque Noemi, em encarnação passada, tinha afastado um do outro. Era um pai sofrido. A cena é muito bonita, é tragicômica quase, né? É muito bonita essa cena, o drama de Noemi, né? E aí ele vai mostrando lá, né, como foi importante aquele espírito ter renunciado a essa possibilidade de provocar a desencarnação de Noemi. São dramas e dramas que vão acontecendo no carnaval, né? Então são 3 capítulos em que ele vai descrevendo os desdobramentos desse caso. No capítulo 17, nós vamos nos encaminhando, depois ele vai trabalhar sobre reunião mediúnica e retomar alguns casos como já iniciados nos capítulos anteriores, mas no capítulo 17, mais um pouco do Carnaval do Rio, que já está no último dia do Carnaval, é a terça-feira, né? Alguém lê? Isso. Obrigada. De crianças inexperientes em situações difíceis. Nem sempre, é claro, as providências desses beneméritos amigos resultam favoráveis ou exitosas. Obrigada.
Do nosso ponto de vista, o que também não representava fracasso, porquanto o contágio do bem, embora rápido, sempre deixa amena. Isso. Aqui é só um pouco de retomada, que na sequência ele vai mostrando mais cenas do Carnaval do Rio de Janeiro, mas aqui para termos uma ideia das dificuldades enfrentadas pelos espíritos, e nem todo caso que eles assumiam conseguiam êxito. Que a pessoa diz assim, não, eu vou ser protegida pelo Dr. Bezerra de Menezes, eu vou entrar bem e sair bem. Né? É testar o Dr. Bezerra, né? Nem sempre, né? Isso é até negar o Evangelho. Não tem lá, quando Jesus está no pináculo do templo, né? O espírito maligno não propõe que ele se lance, porque está nas escrituras que o Altíssimo haveria de ampará-lo. Aí ele vai dizer que não se deve testar Deus em vão, né? Ver se Deus tem poder. Para que dar essa demonstração? Então a mesma coisa essa dinâmica, né? Os trabalhadores espirituais atuam fortemente nesse tipo de situação, mas eles têm os seus limites, né? Tem os seus limites. Muito embora, mesmo aquelas pessoas que tenham se misturado com essa dinâmica, no contato com os bons, sempre fica alguma coisa, né? Elas voltam e daqui a pouco estão fazendo uma reflexão nesse sentido. Acho que a gente pode ter alguns minutos, né, Cláudia e Raíssa? A gente pode abrir para perguntas e respostas. Não sei se vocês apenas expus, não ouvi o retorno de vocês. Se alguém quiser fazer alguma questão, se eu puder responder. Vou voltar aqui. Nas fronteiras da loucura. Eu falei com o pessoal da livraria, eu acho que eles tinham 5 exemplares ainda. Essa edição nova, Manuel Filomeno de Miranda, né, mas Filomeno está acompanhando o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, o grande capitão desse texto, né, o grande protagonista é o Dr. Bezerra de Menezes. Porque a nossa ideia é exatamente dar uma panorâmica do trabalho do Dr. Bezerra num carnaval aqui do Brasil. Algo mais, gente? Alguém gostaria de... Esse aqui acho que é do ano 2000 em diante, Entre os Dois Mundos. É bem recente, porque inclusive ele descreve um festival de verão em João Pessoa. Made in Paraíba, isso aí. Marco Lima, é pertinho de Marco lá, né, Marco? Ali, Cabo Branco, tá. Marco senta na pele lá no festival de verão, né, que o psiquismo fica alterado. Então, para a gente ter uma ideia, é claro que a doutrina espírita não é espetaculosa, não quer criar terrorismo, mas também não é omissa. Os espíritos, quando chegam a descrever isso, é um brado de alerta para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do que acontece na dinâmica dessas festas populares, especialmente o carnaval, né? Daí a importância, a beleza do MIEP. Ana Maria está aqui? Não, né? Ana Maria, a irmã de Santana, ela e Santana também são fundadoras do MIEP. O MIEP surgiu aqui em Campina Grande, não foi, Marco? Raimundo esteve aqui e tudo mais. Exatamente como alternativa, que chegava o período do carnaval, o espírita não ia para a folia, não tinha um bloco dos espíritas, e ele ficava assim no vazio, né? Aí alguém foi inspirado, teve a lucidez de por que os espíritas não se reúnem para estudar durante o carnaval. Daí porque o MIEP é o evento religioso mais antigo do estado da Paraíba, né? Então, ao invés de a gente cair na folia, a gente vem estudar, se confraternizar. É uma pausa. Agora há pouco eu conversava com um rapaz de Petrolina, ele está aqui, não? E ele dizia como faz falta esse tipo de evento na cidade dele. Porque assim, a pessoa passa o ano inteiro estudando na sua instituição. Mas a sua instituição não pode trazer a Haroldo Dutra, os expositores, né? E trabalhar reflexões, que a casa tem sua plataforma de trabalho, suas linhas. Então, um evento como esse favorece. E os espíritos mostram, e o Dr. Bezerra é um dos que participa do MIEP, que por força da energia pura que circula no MIEP em conclaves como esse, nós usinamos o que há de melhor e os benfeitores lançam mão desses recursos para fazer o socorro necessário onde for preciso. É a mesma lógica que os antropólogos explicam para o feiticeiro. Quando a gente perceber assim, uma expressão do mal, um crime hediondo, é porque alguém foi médio do mal.
Agora, ser médio do mal quer dizer que a energia do mal está por aí. Uma pessoa pensa o mal, outra pensa o mal, 15 mil, 1 milhão de pessoas pensam o mal. Para onde vai essa energia? Todo dia. É uma energia que fica no éter, aí, à disposição. Então, quando alguém deseja fazer o mal, tem essa energia toda para canalizar. Da mesma forma, nós estamos aqui se abraçando, se confraternizando, estudando, pensando bem, se amando. Então, que qualidade é essa energia? E os benfeitores não vão deixar essa energia, né, perdida. Lançam mão dela para fazer os amparos necessários, porque nessa época tem muito carnaval no Nordeste e no Brasil como um todo. É isso? Raíssa está aqui de plantão já. Mas obrigado a vocês, obrigado à comissão pelo espaço.